Então é um segredo mesmo que eu quero compartilhar com vocês, um segredo que eu aprendi, que foi o de superar os meus lutos, tá? Eu quero falar que toda dor, toda tristeza, todo sofrimento, toda perca, ela é um luto. Um emprego que se perdeu, um relacionamento que se perde, um sonho que se frustra, uma amizade que se perde, qualquer coisa que a gente perca, que nos traga aquela dor profunda na nossa alma, ela é a dor do luto, ela é a dor da perda, né? Um divórcio, uma ruptura muito grande, né? Às vezes inesperada, de um relacionamento, de uma amizade, né? Uma frustração, uma decepção muito grande. Todas essas coisinhas que a gente vivencia na nossa vida o tempo todo são lutos, pequenos lutos que muitas vezes a gente não dá importância, muitas vezes a gente não considera como luto, né? Às vezes a gente sofre calado, e esse é um grande problema, tá? Porque quando se perde uma pessoa e se vive o luto da morte, geralmente a gente tem toda uma rede de apoio, né? A gente tem amigos próximos, a gente tem pessoas que vêm, né, compartilhar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e abraça e chora com a gente, sofre com a gente sente aquela compaixão, aquela coisa de que eu não tô sozinho. Esse é o luto da morte, né, que a gente vivencia. Mas quando nós passamos esses pequenos lutos da nossa vida, muitas vezes a pessoa do lado nem se dá conta do nosso sentimento, da nossa dor, do tamanho da nossa dor. E aí fica aquela grande sensação de que eu estou sozinha, estou sofrendo sozinha, não tem ninguém aqui comigo, não tem ninguém para chorar comigo, não tem ninguém para viver esse luto comigo. E isso é muito mais prejudicial para as nossas emoções do que o próprio luto mesmo da morte, porque a gente muitas vezes ignora ele e não aprende a viver e não aprende a superar. Eu tenho aprendido a viver o meu luto e a superar os meus lutos. Qualquer luto que seja, qualquer situação. Hoje me ocorre alguma situação mais dolorida, mais intensa, eu já consigo parar e falar assim, é mais um luto. É mais um luto que eu vou superar. É mais um luto que eu vou viver. Eu não vou me abater por ele, eu não vou cair por conta dele, né? E quando você se dá conta disso, você passa pelas fases do luto, você passa pelo caminho do luto e você vai se tornando mais forte. Porque quando a gente começa quando você aprende a superar o luto, você se torna muito mais forte. Porque não tem dor maior do que a dor do luto. Não tem dor pior do que sofrer a dor de uma perca. Você tá entendendo? Então, eu separei aqui, a psicologia ela descreve 5 passos, 5 fases que a gente tem do luto, e a gente tem que passar por cada uma dessas fases, e a gente passa por essas fases, em qualquer situação que seja. O luto ele precisa ser vivido, tá? Por isso até que a gente tem aquela situação do velório, né? Do enterro, quando uma pessoa morre. Por quê? Porque o luto precisa ser vivido. Eu não posso negar o luto, eu não posso fazer de conta que ele não existiu. Eu preciso vivê-lo, eu preciso enfrentá-lo, tá? Então, a primeira fase, né, do luto, ela é a negação. Quando a gente nega, não aconteceu nada, isso não é importante, deixa pra lá. Eu vou fazer de conta que não aconteceu. Quando a gente faz isso, a gente se fere mais ainda. A gente se nega a viver o luto, a gente se nega a superar o luto. E alguém que vive em negação das suas perdas, das suas dores, dos seus lutos, ela vive o tempo inteiro em luto. Ela vive permanentemente em luto. Então vai ser uma pessoa ferida, vai ser uma pessoa que vai ter vários sentimentos que vão ser ruins para ela. E ela não vai conseguir avançar nas fases, não vai conseguir superar o luto. Então eu tô contando para vocês nesse domingo de Páscoa, nesse domingo especial, né? Nesse domingo com um ar mesmo, né? Muitas vezes de luto. Não sei como cada um está interpretando, mas esse domingo que teve a morte, mas teve a ressurreição. Então, nesse domingo você aprenda esse segredo que eu estou compartilhando com você, algo que eu mesmo aprendi na minha vida. Viva os seus lutos, viva todas as fases dele, mas viva
e supere cada um deles, porque cada luto precisa ser vivido e superado, tá? Para que você também possa, nesse domingo de Páscoa, apesar dele ter nascido e amanhecido o dia no luto, ele vai terminar com a ressurreição e ele vai terminar também com você superando esses lutos. Então a primeira fase é a negação, e nessa a gente sofre muito, porque a gente, muitas vezes, a gente prefere fingir que não aconteceu, sabe? Você recebe uma traição, né? Uma situação ali de perca, e aí você fala assim, não, isso, nem liguei, isso não foi importante pra mim, quando na verdade foi. Tá? Então essa é a negação, fala não aconteceu isso, não vou lidar com essa situação, eu vou guardar aqui numa gaveta e vou fazer de conta que não tem um elefante branco no meio da minha sala. Essa é a negação. Quando a gente nega a dor, a gente se machuca mais ainda, tá? Então o luto precisa ser enfrentado, o luto precisa ser vivido. A segunda fase é a fase da raiva, né? É a fase em que você vai ficar com raiva, e isso é natural. É natural, é claro que cada um vai ter o seu tempo, e quando a gente lida com uma morte afetiva, isso pode levar dias, semanas, meses, aí vai ser relativo. Quando a gente lida com coisas um pouco de impacto um pouco menor, a gente pode viver isso meio rápido, né? Então você recebe aquela notícia, aquela situação de perca. No primeiro momento você fala, não quero nem ver, nem falar, nem ouvir, não fala comigo sobre isso que eu não quero nem pensar. É aquele mecanismo de defesa da nossa mente que fala, eu preciso calma de um tempo para respirar e lidar com isso. Depois já vem a raiva, né? É meio rápido, né? E aí na raiva você se indigna com aquilo, e geralmente nesse momento da raiva a gente joga a culpa no outro. A gente joga a responsabilidade no outro. Alguém errou, alguém fez, alguém tá com problema e não eu, tá? Então a gente tem que passar também pelo período da raiva. Depois a gente entra na fase de negociação. O que é a negociação? Eu começo a jogar muitas vezes até para Deus. Eu vou ser uma pessoa melhor, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Deus devolve o meu namorado, devolve o meu relacionamento, Deus devolve o meu emprego, eu vou ser melhor, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. E a gente começa a negociar o luto, né? Negociar com uma maneira de conseguir de volta aquilo que a gente perdeu, tá? Essa é a negociação. Depois a gente entra na fase da depressão, que não tem a ver com a doença depressão, é só uma maneira de dizer que vai ser um momento em que você vai ficar mais deprimido, mais cabisbaixo, é um momento mais de choro, um momento daquele luto mesmo, daquele pesar do coração, e tudo bem. Também uma coisa que eu aprendi é viver essa fase, sabe? É se respeitar, é entender que eu vou ter esse tempo, sabe? É você poder falar assim pra você, olha, tudo bem, né? Esse momento de tristeza vai ficar aqui porque doeu, porque realmente foi ruim, porque realmente eu tô triste. Então tudo bem, pode ficar aqui, né, a tristeza por um tempo. E aí você encara ela e você fala assim, olha, mas você vai ter que ir embora. Uma hora você vai sair, né? Você não vai ficar aqui para sempre, mas tudo bem, eu vou chorar sim, hoje eu vou ficar triste, hoje não vai ser um dia de flores e de alegria para mim, tudo bem, não tem problema, eu vou viver o meu luto, eu vou viver a minha dor, eu vou viver a minha tristeza e eu vou viver esse momento da depressão do luto. Não a depressão de doença, mas a de ficar mais deprimido. Eu vou viver essa tristeza e eu vou superá-la, né? E eu só consigo superar algo que eu vivo, né? Aquilo que eu nego fica na negação. Imagine só que o luto vai ficar sempre doendo, vai ficar sempre ali apertando dentro de você, porque você está ainda só naquela primeira fase, você não superou ele, não viveu as outras fases. Então, quando você fica negando, ele ainda está ali latente, doendo, tá? Com potencial de te prejudicar. Quando você começa a superar as fases, você começa a enfrentá-lo. E já chegando, que legal que você está anotando. Eu tenho um post que eu fiz todinha essas fases, tá ali no feed do Cura-me. E eu coloquei todinha as fases. A terceira é a negociação. A primeira é a negação. A segunda é a raiva, a terceira é a negociação, e agora a quarta é a depressão, e agora eu vou falar da quinta, tá? Qual é a quinta fase? A quinta fase é a fase da aceitação. É aquele momento em que você... Então imagine só, no primeiro momento você recebeu uma notícia,
ela foi ruim. Aí você teve aquela coisa do não consigo lidar com isso, então afasta de mim isso que eu não consigo lidar. É a negação. Depois você começa a aceitar aquilo como real e verdadeiro, mas vem com raiva. Então você sente raiva. Depois disso, você começa a tentar jogar. Ah, mas e se eu fizer isso aqui, será que eu tenho de volta? E se eu agir assim, será que eu consigo reverter essa situação? Será que tem como eu voltar, né, a fita, voltar o filme e tentar impedir que isso seja verdade? Então entra aquela negociação, é uma certa ilusão dentro da nossa mente. Depois desse momento, você teve a certeza de acabou, não tem mais o que fazer, né? Que é a certeza da morte, ela é tão dura pra gente porque ela dá aquele baque de falar acabou, não tem o que ser feito, né? Então a sepultura foi fechada, não tem mais o que fazer. Nesse momento é que a gente tem aquela certeza, né? Dá aquele start de falar assim, realmente aconteceu. E aí, quando a gente dá essa certeza de realmente aconteceu, vai vir a tristeza. E é normal que venha essa tristeza. Deixe a tristeza vir, porque se você ficar segurando ela, você tá entrando de novo para a primeira fase da negação. A de não, tá tudo bem, imagina, isso nem doeu, tá? Quando não é verdade. Então, permita vir a tristeza, desde que você a controle e não ela te controle. Desde que você possa olhar para ela e falar, você vai ficar hoje. Hoje eu deixo você ficar. Hoje eu vou ficar triste. Talvez essa semana eu vou ficar aqui mais acolhidinha, triste. Essa semana eu vou ficar assim. Mas semana que vem eu vou estar melhor. Amanhã eu vou estar melhor. Tal dia, né? Então, tem essa negociação para que você ainda mantenha o controle dessa situação. Tudo bem? E aí, depois que você passou por tudo isso, se você conseguiu viver essa tristeza, essa fase de realmente entender, aconteceu de verdade, foi ruim, mas realmente aconteceu, você vai estar pronto para lidar com a aceitação, que é dizer, tá bom, eu vivi, eu sobrevivi, sabe? É você poder dizer assim, ok, tudo bem, né? Eu sobrevivi. Foi ruim sim, mas eu ainda tô vivo, né? Sabe quando a gente tá... Aquela percepção de quem perde alguém, né, pra morte, aquela percepção da pessoa que diz assim, a vida continua, sabe? Essa é a aceitação, é a de falar assim, tudo bem, foi muito ruim, eu tô acabado, né, não tá nada legal, mas a vida continua e eu vou continuar vivendo. Essa é a aceitação. É dizer assim, olha, realmente foi muito ruim, mas não foi o fim. Entende? Quando você consegue olhar para a dor do teu luto dessa maneira, de dizer assim, não foi o meu fim, você fica muito mais fortalecido, muito mais restaurado. Por quê? Porque agora você está pronto para outra, para continuar. E não é qualquer coisa que vai te derrubar. Você vai se tornando mais forte, mais resistente, mais resiliente. Você começa a entender que a nossa vida é feita de lutos. A nossa vida, nós somos seres que têm um tempo limitado de vida. Nós somos seres que vivem por um tempo muito curto de vida. Nós somos seres que lidamos com a morte o tempo inteiro, todos os dias pessoas morrem, algo que a gente não tem o mínimo controle. Então imagine que o luto pra gente é uma das emoções mais comuns que a gente tem. E a gente precisa aprender a lidar com ela, porque o não lidar com o luto tá machucando muita gente. Não saber lidar com aquilo que você perde tá ferindo muita gente, tá bom? Então, chega no final dessa fase é dizer assim, eu venci, eu estou vivo. Eu perdi o emprego, eu perdi o relacionamento, eu perdi dinheiro, eu perdi casa, eu perdi pessoas, mas eu estou vivo. E agora eu vou viver. E aí você superou. Dói, dependendo da intensidade do teu luto, no caso uma morte, uma situação muito ruim, pode continuar doendo, não tem problema. Mas você passou por todas as fases, sabe? Você enfrentou aquilo. Você aprendeu a lidar com o seu luto. E sabe que isso vai trazer para você uma ferramenta poderosa. Porque todas as vezes que acontecer de novo uma situação de dor, você vai parar, vai olhar para você mesmo e vai falar assim, eu já passei por isso, eu sei como é, então agora eu vou vencer de novo. É só mais um luto que eu preciso enfrentar, entende? Isso te fortalece,
E isso te faz forte, resistente para tudo o que você tiver que enfrentar na sua vida. Tudo bem? É só mais um luto, é só mais uma dor, é só mais um momento de tristeza. Não é o fim, né? Você não vai ficar nisso para sempre. É só um luto, é só mais um luto que você está enfrentando. E você precisa aprender a lidar com os seus lutos. Tudo bem? Deu para entender? A Rose falou que ela viveu isso quando ela foi demitida. Sim, e você sabe o que acontece? Muitas pessoas, às vezes ao nosso redor, vê a nossa dor. Ai, você tá sofrendo só por causa de um emprego? Ai, que coisa! Isso fere a gente, porque só eu sei o valor que tem aquilo que eu perco, não é? Só eu sei, a outra pessoa não sabe o valor que tem aquilo que eu perdi, porque quem perdeu fui eu, né? Às vezes a pessoa fala, você vai chorar por um namorado? Sou eu que sei o valor que ele tem. Sou eu que sei, e isso é luto, e gente, a dor, ela é tão luto, que ela se assemelha a uma verdadeira dor de morte, né? Eu já vi muitas pessoas que passaram por divórcio, que é uma dor muito destrutível, né, mais intensa. O que acontece? A pessoa, ela se sente como se ela estivesse enterrando o cônjuge. É incrível, é uma dor profunda, sabe? Dói lá no fundo da alma, é uma dor de morte, é uma dor de luto. E como a gente não vai respeitar isso no outro? Como a gente não vai viver? Como a gente vai falar, tudo bem, eu me levanto sorrindo no outro dia e tá tudo bem e eu vou viver normal? Não é assim. Então eu vejo que muitas vezes, porque a gente não consegue entender que é um luto, a gente esconde, a gente tampa, sabe? Põe panos quentes e fala assim, foi só um relacionamento que acabou. Foi só um emprego que eu perdi. Foi só dinheiro, né? Eu já perdi dinheiro e fiquei muito mal. Por quê? Porque é um luto, né? Quando você perde posses, você perde coisas financeiras, é luto também. E aí muitas pessoas, às vezes tem aquela tendência de falar, nossa, você é avarento, tá só pensando em dinheiro? Não, porque dinheiro não é só dinheiro, ele tem símbolo, né? Ele é trabalho que você dedicou, ele é anos de trabalho, ele é renúncia para você conquistar aquilo. De repente você perde uma posse material sua, isso é luto. Isso é luto, e se você não souber lidar com isso como se fosse um luto, você vai ficar ferido, você vai ficar sofrendo, tá bom? Então eu aprendi, e eu acho que isso tem sido um grande segredo pra mim, porque agora cada vez que acontece alguma coisa, eu só converso comigo desse jeito que eu te falei. Eu falo, Daniele, é só mais um luto, é só mais um luto que você vai enfrentar, tá bom? E aí eu respiro, eu já conheço todas as fases do luto, então quando eu sinto aquela raiva, ao invés de eu explodir, eu sei que é só uma fase do luto. Quando vem a tristeza, a depressão, eu respiro e falo, é só a fase do luto, ela vai ficar hoje aqui, mas amanhã ela vai embora. Hoje eu vou ficar triste, hoje eu me permito ficar triste, mas amanhã vai ser um outro dia. Então que você também passe por toda essa fase, tá? Não se cobre para passar tudo isso muito rápido, seja o teu tempo, seja da maneira que você achar que tem que ser, desde que você entenda que tem que passar, que tem que continuar. Eu não posso ficar parado em uma fase só, né? Eu preciso chegar na aceitação, eu preciso chegar naquele momento. A aceitação é quando a gente tira aprendizado daquilo. É quando eu falo assim, olha, eu vivi e olha só, eu aprendi isso. Eu não vou fazer mais isso. Então, quando você tira aprendizado da dor, é porque você superou ela inteiramente. Você chegou no final dela, você venceu e você sobreviveu. E se você sobreviveu uma, você pode sobreviver 2, 3, quantas mais forem preciso, porque isso é viver, tá? A nossa vida é completa de luto, né? Ela realmente tem isso. E nós somos preparados por isso também, tá bom? Que você receba o consolo do Espírito Santo todas as vezes que você precisar passar por isso. Eu tenho certeza que ele vai estar com você, que você receba apoio, né, de pessoas ao seu redor, entendendo isso. Compartilhe com as pessoas, né? Às vezes você conhece alguém que está passando por isso e de repente a pessoa ainda não se deu conta de que ela está no momento de luto. Ou que você talvez tenha se dado conta de que você está cobrando demais uma recuperação de alguém e a pessoa tá enlutada, né? A pessoa tá sofrendo no luto. E o luto, ele cega a gente, a dor cega a gente, né? A dor ela tem o potencial de tirar a nossa visão. Então a nossa visão fica escondida, fica embaçada. Então muitas vezes a gente espera que a pessoa se recupere, mas ela tá em luto. No luto a gente tem que passar pelas fases. Tá bom, gente?